Leitor Sousa, pelo Bloco de Esquerda. Boa tarde. Cumprimento a mesa toda, que é uma coisa que às vezes não. Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, o preço de venda ao público de combustíveis fósseis, tais como a gasolina e o gasóleo, tem registrado um aumento significativo, atingindo máximos sucessivos desde 2014. Este aumento tem sido potenciado pela queda do euro contra o dólar e apontado em parte como resultado da corrida ao petróleo após o rasgar do acordo nuclear com o Irão por parte dos Estados Unidos da América. O preço do petróleo tem observado fortes subidas, com os mercados do Texas, West Texas e do Brent a superarem os 70 e os 77 dólares por barril, respectivamente. Como consequência, o preço de venda ao público dos combustíveis em Portugal deverá continuar a agravar-se, à semelhança da tendência observada nos primeiros 2 trimestres de 2018. E esse é um primeiro problema que o Governo não pode ignorar. Segundo os dados publicados em maio de 2018, o litro da gasolina de 95 aumentou para um valor de 1,56 euros e o litro de gasóleo para 1,35 euros. Ainda que os aumentos se possam relacionar com o contexto internacional acima descrito, de acordo com a Comissão Europeia, mais de metade do preço de venda dos combustíveis em Portugal resulta da aplicação de taxas e de impostos, o que coloca Portugal no 10º lugar dos países com o gasóleo mais caro da União Europeia e o 5º no que diz respeito à gasolina. Dos impostos e taxas aplicadas, a maior fatia do valor pago pelos consumidores finais corresponde ao valor do ISP, com um peso de 38,6% no preço de referência do gasóleo e de 45,9% no caso de gasolina 95, isto de acordo com a Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Relembre-se que, a 11 de fevereiro de 2016, se procedeu ao aumento do valor da taxa do ISP para um total de 6 cêntimos por litro, por forma a corrigir a perda de receita fiscal resultante da diminuição histórica e transitória da cotação internacional do petróleo. Nessa altura, o Governo comprometeu-se a rever trimestralmente o valor da taxa de imposto em função da variação do preço de base do petróleo, o que levou a pequenas reduções da taxa do ISP face aos sucessivos aumentos do preço internacional do barril. Porém, a partir de 1 de janeiro de 2017, pela portaria número 345/C de 2016, o Governo terminou com a revisão trimestral do valor da taxa do ISP, a qual se exigia para compensar o aumento de IVA pago pelos consumidores por litro de combustível, por sua vez reflexo dos sucessivos aumentos do preço do petróleo. Posteriormente, com a portaria número 385/I de 2017, de 29 de dezembro, o Governo prolongou, de facto, esse adicional do ISP para o ano de 2018. O termo desta revisão implicou a perda da neutralidade fiscal, deixando cair a flexibilização do ISP face ao comportamento do petróleo no mercado internacional, a que acresce o IVA de 23% sobre o conjunto de todas as componentes que concorrem para o preço final por litro de combustível. De facto, considerando as variações acumuladas do adicional do ISP até 1 de janeiro de 2018 e tendo por base os valores iniciais do ISP por litro de combustível mais utilizados a meio rodoviário e confirmando essa perda de neutralidade fiscal, a estimativa que este grupo parlamentar apurou aponta para as seguintes variações unitárias no preço entre 2016 e 2018. Na gasolina sem chumbo, mais 7 cêntimos por litro, no gasóleo rodoviário, mais 9 cêntimos por litro. Atendendo ao exposto, afigura-se claro que as portarias introduzidas pelo Governo já não se adequam ao contexto atual. Com os sucessivos aumentos do preço do barril, urge eliminar o adicional da taxa do ISP, agora incluído na taxa normal do ISP, por forma a compensar os aumentos concomitantes do IVA e, desse modo, repor a neutralidade fiscal. Adicionalmente, face ao mercado historicamente volátil de produtos petrolíferos, é nossa proposta que a taxa do ISP seja ajustável às oscilações do mercado,
pelo que se defende que essas taxas, no contexto de grande volatilidade nos preços, passem a ser revistas mensalmente. Para tal, deverão ser utilizadas as estatísticas mensais da Direção-Geral de Energia e Geologia, as quais seguem as variações diárias e mensais dos combustíveis no mercado internacional e são expressão dos impostos que incidem sobre os mesmos. Assim, contribuir-se-á no imediato para a proteção das famílias e empresas de aumentos excessivos dos preços de venda ao público dos combustíveis. Portugal registra uma percentagem elevada de deslocações feitas em transporte individual, a qual deriva de uma oferta bastante deficiente das redes de transportes públicos, especialmente fora das áreas metropolitanas. Efetivamente, esta problemática é particularmente aguda nas regiões do interior, onde o aumento do preço dos combustíveis, dada a inexistência de alternativas viáveis ao transporte individual, tem efeitos agravados na mobilidade da população e no consequente desenvolvimento regional. Ainda que se imponha a criação de políticas que garantam a diminuição da dependência nefasta dos combustíveis fósseis, tendo em consideração os seus impactos a nível ambiental, nomeadamente o reforço e o alargamento dos serviços públicos de transporte coletivo a todo o território nacional, impõe-se, a nosso ver, uma diminuição do preço cobrado pelos combustíveis, pondo termo à aplicação das taxas de ISP adicionais, que, devido à incidência de 23% do IVA sobre as mesmas, amplifica o efeito dos impostos especiais sobre os combustíveis rodoviários. Ao contrário do projeto de lei do CDS, nós preferimos acometer ao Governo a responsabilidade de definir em concreto, por portaria, o valor dessas alterações no ISP. Segundo as estimativas tornadas públicas sobre o acréscimo de receitas fiscais por via do ISP mais IVA, o montante arrecadado até agora dá folga orçamental suficiente para ser possível acomodar a eliminação do adicional do ISP nos valores concretos que o Governo vier a apurar. Por isso, defendemos que deve ser o Governo a assumir essa responsabilidade através da publicação de uma portaria específica sobre esse assunto, 30 dias após a aprovação final do diploma que propomos. Por fim, registre-se que o Grupo Parlamentar tem perfeita noção que, com o presente projeto de lei, estamos apenas a intervir sobre uma pequena parte marginal das questões ligadas à definição do regime de preços sobre os combustíveis que vigoram em Portugal desde a chamada liberalização de preços. A breve prazo será necessário voltar a refletir sobre o modelo de fixação dos preços dos combustíveis em Portugal, sob pena de, sobre um tema tão relevante para a mobilidade dos cidadãos e das empresas, o Estado se revelar incapaz de combater os sinais de cartelização na formação dos preços no mercado dos combustíveis e, desta arte, pondo em causa a eficácia das políticas de mobilidade sustentáveis para o futuro. Disse.